Salve, salve galera, professor Alan Azevedo na área trazendo dicas de geografia para vocês. E nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre a teoria da deriva continental e sobre a tectônica de placas. Então vem comigo nessa viagem. É certo que em algum momento da trajetória escolar de vocês, seja no ensino fundamental ou médio, vocês já estudaram sobre as teorias da deriva continental e sobre a teoria da tectônica de placas. Agora, que tal relembrar um pouco dessas duas teorias a partir da literatura de cordel? O cordel que eu apresento para vocês hoje tem um título bem sugestivo para essa nossa aula. Ele se chama A Dança dos Continentes. Então preste atenção nesses versos. O nosso planeta dinâmico não cansa de impressionar. Intriga cientistas velhos e crianças e a todos que nele habitar. O muito que conhecemos ainda é pouco para explicar. De uma ideia visionária surgiu a seguinte teoria: de que todos os continentes já foram unidos um dia. O que no início pareceu loucura, mais tarde se confirmaria. As evidências geológicas confirmaram a nova ideia e o supercontinente foi chamado de Pangeia. Dito isso uma vez, nunca mais você se engana. A fragmentação da Pangeia gerou Laurásia e Gondwana. Mas este é somente um histórico, muito ainda precisa ser dito sobre as placas tectônicas, seus limites convergentes, divergentes e conservativos, e todos os seus efeitos, como terremotos e vulcanismos. Hoje, cerca de uma dúzia de placas movem-se continuamente. Onde essas placas colidem, chamamos de limites convergentes. Onde afastam-se umas das outras, chamamos de limites divergentes. Há também outro limite que é importante falar, chamado limite conservativo, mas este é fácil lembrar. Lembre-se da falha de San Andreas, que é o melhor exemplo a dar. O que vocês ouviram é a chave para a compreensão da história geológica da Terra e toda a sua evolução. Por isso, jamais se esqueçam, o futuro ainda está em construção. E aí, gostaram desses versos? Por que se diz que a Terra é um planeta dinâmico? Porque ela realiza diversos movimentos, seja em sua órbita ao redor do Sol, seja em torno do seu eixo ou em seu interior. Vejamos o exemplo. Se a Terra fosse fotografada do espaço a cada século, desde a sua formação até hoje, e essas fotos compusessem um filme, o que veríamos seria um planeta azul se contorcendo, com os continentes ora colidindo, ora se afastando entre si. Uma verdadeira dança dos continentes, tal como no título apresentado do cordel. É importante lembrar que dança dos continentes também é a metáfora utilizada para referir-se à teoria da deriva continental, proposta pelo cientista alemão Alfred Wegener no início do século XX. A teoria da deriva continental proposta por Wegener estabelecia que, há 200 milhões de anos, todas as massas continentais existentes estavam concentradas em um supercontinente, que ele denominou de Pangeia, e um único oceano, chamado de Pantalassa. A quebra do supercontinente Pangeia originaria inicialmente duas grandes massas continentais, a Laurásia no hemisfério norte e a Gondwana no hemisfério sul. A Laurásia e a Gondwana teriam continuado o processo de separação, originando os continentes que conhecemos na atualidade. A teoria de Wegener se apoiava especialmente na similaridade entre as linhas de costa da América do Sul e África, por evidências fornecidas por estruturas geológicas presentes nos dois continentes, pela distribuição de fósseis e plantas em ambos os continentes e também por evidências paleoclimáticas. A teoria explicava bem a distribuição dos fósseis, o ajuste das linhas de costas e as dramáticas mudanças nos climas observadas em ambos os continentes. Explicava também a presença de sedimentos de origem glacial em locais onde hoje temos desertos, como no caso da África. A pergunta fundamental que Wegener não conseguiu responder foi: que tipo de força conseguiria mover tão grandes massas a tão grandes distâncias? A ausência dessa resposta deixou a teoria do Wegener desacreditada e ridicularizada por um longo período de tempo. Só mais tarde, cerca de 50 anos, a ciência conseguiu encontrar uma resposta capaz de justificar essa movimentação dos continentes. Eis que surge a teoria da tectônica de placas. A noção de placas tectônicas foi desenvolvida na década de 1960 para explicar as localizações dos vulcões e outros eventos geológicos de grande escala. De acordo com a teoria, a superfície da Terra é composta de enormes placas rochosas, com espessura média de 100 km, que flutuam sobre o manto, mais precisamente sobre a astenosfera, uma camada plástica situada abaixo da crosta. Acredita-se que as correntes de convecção, que são essas movimentações do magma presente no manto terrestre, seja diretamente responsável pelo movimento das placas tectônicas. Nós temos, portanto, uma crosta terrestre que é fragmentada, quebrada em diversos pedaços, que nós chamamos de placas tectônicas, e que se movimentam de acordo com a pressão interna da Terra.
Nessa movimentação, as placas se chocam, se separam ou deslizam umas sobre as outras. Aqui no meio do Oceano Atlântico, as placas se afastam uma da outra. Outro exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano. Por lá, as placas também se distanciam. É por isso que os terremotos acontecem com certa frequência no país, mas eles são fracos e não causam muitos danos. Esses são exemplos da movimentação divergente entre as placas tectônicas. E aí é importante lembrar que ao longo da zona de separação entre essas placas, abrem-se fendas, por onde o magma do interior da Terra pode ser expelido, dando origem, por exemplo, a ilhas vulcânicas, como as do Havaí. Já na movimentação convergente entre essas placas tectônicas, esse movimento de choque e colisão, vão ocorrer fortes terremotos e também a formação de grandes cadeias de montanha. Exemplos disso nós temos a formação da Cordilheira do Himalaia, que é produto do choque entre a placa indiana e a placa euroasiática, e a formação da Cordilheira dos Andes, que é produto do choque entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. E o terceiro tipo de movimento realizado pelas placas tectônicas é o movimento conservativo ou transformante. Vocês vão encontrar essas duas expressões aí. Nesse movimento conservativo, as placas deslizam lateralmente uma sobre a outra. O melhor exemplo do movimento transformante das placas tectônicas é a falha de San Andreas, na península da Califórnia, nos Estados Unidos. As imagens que vocês verão a seguir são cenas do filme Terremoto, a falha de San Andreas, lançado em 2015. Embora a premissa extrema do filme seja mais ficção científica do que um cenário real, é verdade. Quer dizer, às vezes não. O fato é que o filme também é um lembrete de que mais cedo ou mais tarde a falha voltará a afetar as mais de 38 milhões de pessoas que vivem em suas imediações e precisam estar preparadas. E assim chegamos ao final dessa primeira viagem geográfica. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa videoaula. Qualquer dúvida relacionada ao assunto, vocês podem escrever aqui nos comentários. Vocês podem inclusive sugerir temas para serem tratados nos próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, que tal fazer isso agora? Não deixe de curtir nossos vídeos, ativar o sininho para as notificações e acompanhar tudo que está sendo produzido durante esse período de pandemia. Porque a educação não para, então vamos seguir estudando, gente. Um abraço!